Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo para responder aqueles desafios que nós fizemos lá no grupo do Telegram da Maratona da Morfologia, tá? Foram 2 imagens, mas geraram algumas divergências, algumas falhas que eu preciso ajustar com vocês, tá? Para deixar vocês cada vez melhor. Então acompanhem um vídeo, tá? Tem muita coisa legal, muito detalhe importante que acabaram sendo deixado de lado, tá? Que vocês precisam ficar muito atentos, tá bom? Então vamos lá, vamos assistir esse vídeo. Tá? Era para fazer um áudio apenas, mas mais uma vez preferi fazer um vídeo para mostrar mais alguns detalhes interessantes que podem ter passado despercebido, tá? Se você ainda não se inscreveu na Maratona da Morfologia, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Faz sua inscrição, já vai estar chegando já, faltam 3 dias, né? No dia 10 a Maratona da Morfologia, tá muito massa, tá? Então vou deixar o link, você faz sua inscrição, entra lá no grupo do Telegram, você tem acesso a todo o histórico, todo o histórico, você pode ver todas as conversas, imagens e discussões, tá bom? E vou deixar o PDF também salvo, tá? Vai estar aqui embaixo na descrição o PDF para você baixar e fazer suas anotações caso você ache necessário. Então, vamos lá, vamos assistir esse vídeo. Então aqui, pessoal, olha, a primeira imagem que nós postamos foi essa imagem aqui. Tá uma imagem interessante com um campo repleto de alterações importantes, tá? Então aqui a gente tem um campo que claramente, assim, todo mundo percebeu que era um campo de um paciente que tinha drepanócitos. Olha só, a gente tem vários drepanócitos aqui. E olha, esse drepanócitos mais gordinhos, tá vendo? E esse drepanócito mais gordinho, pessoal, é um drepanócito que a gente chama que está na fase reversível, né? O drepanócito tem 2 fases, a fase reversível e a fase irreversível. Na fase reversível ele fica assim, ó, bem gordinho, tá vendo? Só que perceba que a ponta dele é uma ponta um pouco mais fina, olha assim, uma pontinha mais fina, tá vendo? E tem uma região, e ele é mais escuro, tá? Você vai ver que ele é mais escuro, por exemplo, se você comparar essa hemácia com essa aqui, você tá vendo que ela é mais escura, então isso já ajuda a gente a pensar no drepanócito. Fica bem atento que muita gente chama isso de eliptócito, já vi processo seletivo, gente perdendo vaga por conta disso, por chamar um eliptócito, chama um drepanócito de eliptócito, então fica bem atento, tá bom? Então assim, ó, esse aqui, por exemplo, é um drepanócito que tá na fase reversível, olha ele aqui, tá vendo? Fininho, tá vendo? E aqui, ó, se ele passar lá pelo pulmão, receber oxigênio de novo, ele volta a ficar redondinho, tá? É o processo que as hemácias falcizadas fazem. Ela sai da medula óssea lá, redondinha, normal. Quando ela entrega oxigênio, ela fica nesse estágio de fase reversível, passa lá pelo pulmão, pega oxigênio, fica normal, volta, entrega, fica falsizada, volta no pulmão, pega, fica redondinha. Só que chega um momento que isso não acontece mais, e a hemácia fica agora na fase irreversível, que é uma fase de um drepanócito bem fininho. Deixa eu pegar um exemplo para vocês verem aqui. Aqui um exemplo, ó. Tá vendo aqui um drepanócito fininho, aquele clássico que todo mundo conhece, né? Olha só ele aqui, tá vendo? É um drepanócito que está na fase irreversível, tá? Ele não volta mais a ficar gordinho, não volta a ficar mais redondo. O máximo que ele vai fazer aqui, ele vai ser extraído, vai ser destruído. Quando o macrófago pegar ele, já vai tirar, tá? Então essa hemácia ela não volta a ficar redonda. Já essa aqui, que é o drepanócito reversível, ele volta a ficar redondinho. Mas aqui não, ele vai ser extraído. Então, um drepanócito reversível e um drepanócito irreversível. Isso é muito bom saber, porque pode ser que tenha algum médico doido que peça para você fazer essa estimativa em laudo. Nunca aconteceu, nunca vi ninguém falar de que aconteceu, mas vocês sabendo, vocês já estão cobertos para futuramente. Isso pode acontecer, tem doido para tudo. Aqui então, ó, vamos nessa aqui também, tá? Aqui nós temos, ó, um eritroblasto, tá? Que é uma hemácia com núcleo, um eritroblasto ortocromático, tá? Por que ele é um ortocromático? Porque ele tem o citoplasma da mesma cor que as hemácias e o núcleo está bem pequeno e condensado e lateralizado está sendo expulso. Então aqui a gente tem um eritroblasto ortocromático. E aqui embaixo, tá, já é um neutrófilo segmentado, já tem segmentação aqui, grânulos finos e rosados. Então, agora a principal falha que aconteceu lá no Telegram foi o pessoal dizendo que era um paciente com anemia falciforme. Pessoal, como eu já comentei com vocês, tá? Quando a gente encontra drepanócito na lâmina, a gente não vai dizer que a gente tem um paciente com anemia falciforme, um paciente homozigoto para hemoglobina S. A gente vai dizer que o paciente tem uma doença falciforme. Vai dizer assim, esse paciente tem uma doença falciforme. Para saber qual é a doença falciforme, se é uma hemoglobina S homozigoto, que é uma anemia falciforme, ou saber se ele está uma doença falciforme, que é um S associado a outra hemoglobina, só com a eletroforese de hemoglobina.
Aqui eu trouxe para vocês, ó, uma eletroforese de hemoglobina de um paciente também, tá? Esse paciente aqui é um paciente normal, tá? 100% normal. Vocês conseguem observar aqui tranquilamente, ó, que o paciente ele tem aqui, ó, 96% de hemoglobina A1, tá? Esse é o normal de um paciente saudável, tá? 100% saudável. Um paciente com A2 e um paciente com a fetal bem baixinha, tá? Esse aqui é um perfil de uma eletroforese de hemoglobina de um paciente 100% saudável, sem nenhuma alteração de hemoglobina, é um paciente normal. E aqui embaixo eu trouxe para vocês um exemplo da comparação, ó, de um paciente que ele é um paciente que ele tem a anemia falciforme, tá? Esse paciente aqui, ó, ele tem 0 de A1, tá vendo? 0 de A1. Ele tem A2, olha aqui, tem A2 e tem, ó, 76% de hemoglobina S. Então é um paciente homozigoto com hemoglobina S. Neste momento eu posso dizer que o paciente tem anemia falciforme. Por que esse paciente está com essa hemoglobina fetal de 20? Porque esse paciente ele estava fazendo uso de um medicamento que se chama hidroxiureia. E esse medicamento ele aumenta os níveis de hemoglobina fetal para diminuir as crises de dores de pacientes com anemia falciforme. Então você aumenta a hemoglobina fetal e você diminui a quantidade de drepanócitos ali na lâmina, e isso ajuda demais na hora do paciente diminuir as dores do paciente. Que você tem menos hemácias falcizadas, você tem menos dores, tá? E aqui é um paciente, tá, com eletroforese, que ele tem S e tem C. É um paciente com a doença falciforme aqui, ó. Ele não tem A1, tá? Olha aqui. Não tem A1. Ele tem A2, tá? Ele tem fetal. Isso aqui, pessoal, tudo pode variar, tá? Mas é o que nesse paciente tem aqui. Ele tem, ó, S, só que ele também tem C. Então ele é um paciente com doença falciforme. Então ele tem S e ele tem C. Toda vez que você tiver S associada a uma outra hemoglobina variante, não é S associada a A, que é um traço de anemia falciforme, que não é considerado um paciente com a doença. É um paciente saudável, tá? Não é um paciente doente. Só tem que estar atento para não casar com alguém que tenha também traço, e aí você podendo ter um filho homozigoto, tá? Mas aqui o paciente traço de anemia falciforme, ele não tem nenhuma alteração a nível de hemograma, a nível de clínica, porque ele é um paciente saudável, tá? Ele tem informação genética, mas ele não expressa. Agora, se você fizer um teste de falcização, aquele que a gente bota sangue, metabisulfito, bota lamínula, veda e avalia com 24 horas, você vai ter a falcização, porque ele tem S ali. Mas, por isso, o teste de falcização ele não é um teste padrão ouro, ele não fecha o diagnóstico, ele apenas diz que tem S, não diz se é S e A, não diz se é SS, não diz se é SC. Só com esse teste aqui que a gente consegue chegar à conclusão. Então aqui é um paciente com S e C é um paciente com a doença falciforme. Então quando você vê drepanócitos, você vai falar doença falciforme, tá? Não vai falar anemia falciforme. Muita gente falhou nisso, fica ligado. Outro desafio foi esse aqui, ó. A gente colocou essa imagem aqui com as células enumeradas. Aqui todo mundo disse que era um linfócito, tá? Perfeito, a gente tem uma célula pequena com a cromatina condensada e a gente poder comparar essa cromatina condensada com essas aqui, que é bem mais frouxa, tá? Mais escuro e mais claro. E aqui, pessoal, a gente tem um linfócito, de 2, 3 e 4 são blastos, tá? São uma célula blástica, uma célula imatura, uma célula indiferenciada. Algumas pessoas falharam. E uma coisa muito importante que a gente falou no primeiro vídeo que a gente mandou para vocês aqui da maratona, que quando a gente encontra blastos, pessoal, a gente não vai dizer se é mieloblasto ou se é linfoblasto. Não dá para descobrir. Esse, por exemplo, aqui, ó, um bocado de gente falou que era mieloblasto, mas eu não tenho um diagnóstico fechado. Eu não tenho como saber se esse paciente ele é um paciente com leucemia linfóide ou mieloide. Aqui, pessoal, vocês só vão chamar de blastos, tá? Toda vez que você vê um blasto, presta atenção. Você viu um blasto, você vai chamar de blasto, vai contar como blasto. Você não vai dizer mieloblasto, você não vai dizer linfoblasto. Não faz isso, tá? Não faz isso, porque automaticamente quando você faz isso, você chama de mieloblasto, linfoblasto, a pessoa que conhece hematologia, ela vai falar assim, ó, essa pessoa, ela não tem tanto conhecimento em hematologia. Então fica ligado nisso, tá? A gente só consegue saber se é mieloblasto, linfoblasto, se ele tiver alguma característica importante, como bastonete de aula, corpos de Phi, granulação, ou na linfóide, vacuolização por todo o núcleo citoplasma.
não dá para fechar. Então, quando você vê um blasto, você fala blasto. Aí você pode dizer na observação se ele tem alguma característica marcante. Esse aqui, por exemplo, eu não escrevo nada no laudo, porque aqui eu vou descrever o óbvio. Que todo mundo, quando pensa em um blasto, pensa em quê? Alta relação núcleo-citoplasma, médio porte, citoplasma basofílico, discreta basofilia, relação núcleo-citoplasma aumentada, cromatina frouxa, nuclear evidente. É o que todo mundo pensa quando pensa em um blasto. Então eu não vou dizer o óbvio, não precisa dizer o óbvio. Agora, se eu tivesse granulação, você ia dizer presença de granulação em alguns blastos, na maioria dos blastos. Presença de vacuolização em alguns blastos, na maioria dos blastos. Presença de bastante de AL, presença de corpos de Fi. Então aí você direciona para o médico, mas você não vai dizer no laudo mieloblasto, linfoblasto, nem nenhuma publicação, nenhuma conversa você vai dizer isso, vai chamar de blastos, tá? E aqui vamos só resolver o problema do... Porque algumas pessoas disseram que isso aqui era linfócito reativo e algumas pessoas falaram que era monócito. Então eu trouxe aqui do lado um linfócito reativo e um monócito para vocês verem a diferença, tá? Olha aqui o linfócito reativo com a cromatina do núcleo. Olha que núcleo muito mais escuro que aqui, tá? Aqui você tem cromatina frouxa e aqui você tem cromatina condensada. Aqui você tem uma basofilia discreta no citoplasma, aqui você tem uma basofilia intensa. E aqui é um monócito com uma célula grande, com núcleo irregular. A cromatina também é mais frouxa do que a do linfócito reativo, mas não fica tão frouxa em relação ao blasto, mas você percebe um citoplasma acinzentado com aspecto sujo, tá? E aqui é um citoplasma mais bonito, azulzinho. Então, 2, 3 e 4 blasto e um linfócito, e aqui um linfócito reativo e um monócito, para vocês perceberem que não se parece, tá bom? Então, não vou me alongar muito, tá? Porque são 2 imagens apenas, então é isso aí. Vou disponibilizar o PDF aqui para vocês, é só baixar, tá? Vai estar aqui embaixo. Espero que vocês gostem, tá? Comentem aqui embaixo. Uma coisa que eu queria pedir a vocês também, pessoal, segue a página aqui no YouTube, tá? Segue o canal, ativa a notificação e curte a página, tá? Ajuda demais a gente. Muito obrigado a todos pela audiência e tamo lá, tamo no grupo. E daqui a 3 dias começa a Maratona da Morfologia. Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.